Vamos estar iniciando e intercedendo. Então, vocês que estão conosco, mesmo que vocês não estão aqui na live, mas que vocês pudessem estar intercedendo no momento que vocês ouvirem esse nosso pedido de oração. Senhor, obrigada. Obrigada porque tu és Deus, obrigada porque tu continua no trono, obrigada porque tudo está sob o teu domínio. Obrigada, Senhor, porque nós reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza e tudo que é em nós, Senhor. Nós comandamos o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso corpo, a se prostrar, a se submeter a esse senhorio de Jesus Cristo. Tudo que se levanta, toda a mente, todo conhecimento humano, nós submetemos, porque nós precisamos de Ti. E, Senhor, nós unimos como mulheres intercessoras, nós nos unimos nessa hora e começamos a interceder pela vida da Cibele, pelas circunstâncias que ela está vivendo. E, Senhor, nós declaramos os teus anjos, os seres celestiais do céu, da parte do Senhor sendo enviadas, que haja sabedoria sobre médicos, que haja sabedoria sobre os procedimentos, e Deus, que tu possa vir sobre a Cibele, que haja paz. Nada maior, nada mais incrível, Senhor, do que estar passando por circunstâncias e termos paz. A certeza de que tu está conosco. Nós te pedimos que tu visite a tua filha. Que quando ela tiver que descansar, ela possa descansar em ti. Que quando ela precisar dormir, ela consiga dormir. Que haja paz na mente, no coração. A gente também ora pelos familiares. E te pedimos, Senhor, que tu venha estabelecer o teu reino naquela casa, naquela família, na vida da Si. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu é bom e porque nada está longe da tua mão. Obrigado, Senhor. Nós declaramos cura completa sobre a tua filha, no nome de Jesus. Amém. E sobre cada mulher que está aqui, cada uma delas que tem passado por circunstâncias e situações físicas, emocionais e espirituais. Que elas também sintam que elas não estão sozinhas, que tu está com elas, que a tua vara, que o teu cajado consolam, no nome de Jesus. E que a gente possa testificar o teu nome nessa noite, nas nossas conversas, nas nossas declarações, nesse estudo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o assunto de hoje da nossa apostila, gurias, ainda se vocês não pegaram, vão lá no Telegram e fazem a pergunta aqui. Se vocês não acham, alguém vai estar respondendo vocês, para terem acesso a esse material que ficou maravilhoso. Hoje nós vamos falar da lei do amor. Lembra que esse estudo está sendo sobre liberar os fardos, né? Se livrar dos fardos. E hoje a lei do amor. E, Paty, eu queria que tu começasse, assim não está aqui, mas tu falou um pouquinho, não ouvi tudo, mas eu me lembro que tu falou um pouquinho que ao ler isso aqui foi um boom. Conta para nós, o que te tocou, traz um pouco de perspectiva para as meninas. No primeiro momento que eu li, parecia que eu estava lendo eu, né? Parecia que tinha o meu nome em vez do nome dela, né? Então eu me identifiquei muito quando ela fala de pegar todos os problemas, né? Ela pega tudo, ela junta tudo, ela quer resolver tudo. E, na verdade, para que outra pessoa não venha se incomodar, né? Digamos que, um exemplo, eu tenho meu marido, eu dou uma paginada, uma limpada no ambiente antes dele chegar, para que nada aconteça, que ele não fique bravo, que ele não fique estressado, né? E eu vejo isso, assim, que ela também falou muito em querer ser, fazer, agir, sabe, pelos filhos também. Ela se doava 100% para todo mundo. Ela queria ser para todo mundo, mas ela ficava de lado, né? Eu digo, mas meu Deus, sou eu, né? E aí foi indo, Deus foi trabalhando na vida dela, e ela conta, então, que isso ela resolveu deixar de lá quando veio, né, então, esse momento dela.
E ela começou a deixar as coisas ir e as coisas começaram a fluir, porque não era no controle dela. Porque ela não podia mais, ela não tinha mais isso nas mãos, porque não era para ela. Era para cada um ter o seu fardo, era para cada um ter o seu compromisso, ter a sua responsabilidade, de ser certo, de ser errado, de ter a chance de errar, né? Porque muitas vezes a gente também em casa pega o filho no colo, né? Abraça, beija e diz que tá tudo certo, mas na verdade não tá certo, né? Na verdade ele tem que errar para acertar, para aprender. E eu achei isso fantástico, porque a gente, eu falando de mim, né? Eu sou uma mãe que às vezes erro de tanta proteção, sabe? Eu tento pegar tudo para mim, eu tento assim dizer assim, não, não faz assim, não faz assado, deixa que eu faço. Aí não é assim, é desde tu guardar um brinquedo na sala. É o teu filho que brincou, é o teu filho que vai juntar. Isso não é errado, sabe? É tão É difícil, né? ensinamento. Aham. E eu vejo assim que eu erro nessa parte também, sabe? De querer fazer por eles. E a gente não pode ser assim, porque eu, quando eu tinha meus 20 e tantos anos, né? Porque agora já passaram alguns, a minha mãe, eu tive o Tomás, então minha mãe disse assim: agora tu vai morar sozinha. Já que aquilo ali para mim era a mesma coisa de ter apanhado. Eu chorava desacorçoadamente porque eu nunca tinha saído das asas da minha mãe, porque minha mãe sempre fez tudo para mim. E quando eu Hum. fui morar sozinha, eu não sabia fritar ovo, eu não sabia cozinhar, eu não sabia nada. Por quê? Porque a minha mãe fazia para mim. E o que mais de certo a minha mãe fez para mim foi o dia que ela me mandou sair de casa. Porque daí eu aprendi a pagar conta, aí eu aprendi a cuidar de filho, aprendi a cozinhar, a ver o valor das coisas, sabe? Sim. Então, assim, às vezes de tão protetora que a gente erra. De tanto amor que a gente tem por esses anjinhos, sabe? A gente ama E aí, tanto, tanto que Paty, nós vamos entrar na profundidade disso, né? Quando ela está falando aqui sobre a lei do amor, em 1 João 4,8 diz o seguinte: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Aí eu fico pensando assim: no amor não há medo, não há temor. E olha só quantas coisas a gente faz por medo, né? Eu acho que aqui onde ela colocou a lei do amor, eu colocaria a lei do amor ou a lei do medo, né? Porque o nosso medo é o quê? Ele não vai fazer direito. As aham, coisas não vão, né? Ou é uma autoproteção, que a gente já tem falado bastante sobre isso, uma autoproteção. Ai, não quero que ninguém, vamos fazer rápido. E aqui ela coloca bem interessante, o que que o medo produz? Regido pelo medo, que pode ser confundido com o amor, que tu acabou de falar, produz em nós um comportamento sutil ou declarado, dependendo do nosso temperamento, de controle e manipulação. é verdade. E Né? E eu aí vou tu te falou dizer que de filhos e marido, mas eu o que, só que entendi, mais isso... eu só entendi quando eu li isso aí. Que é verdade, foi um tapa assim bem forte. Isso é muito real. E isso não é só nós, isso é muitas pessoas. Às vezes fazem sem perceber, Exato, às vezes é por falta de exato. conhecimento. É. A gente são modelos que a gente já viveu, né? E a gente viu e reproduz. Fala, Ilza. Verdade. Eu vou ler como está escrito aqui nessa Bíblia que eu tenho, que é a linguagem viva, que diz assim, ó: no amor não existe medo, seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo, e isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Então, eu acho que ali tá, né? Às vezes a gente não tem essa certeza, essa convicção do amor de Deus, mas também pelas nossas experiências, pela comparação, muitas vezes de comparar esse perfeito amor que traz paz, que traz confiança com
os amores que a gente experimentou, e aí vem esse medo, essa insegurança pelas experiências que a gente teve, né? Como a parte disse, às vezes a gente quer proteger, a gente quer amar e a gente diz que é por amor, mas na verdade é medo, né? É um controle, um falso cuidado que a gente tem. É. E aí, sabe o que me lembra quando eu comecei a ler isso? Me lembra de 1 Coríntios 13, que está falando o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então aqui está dizendo que eu posso fazer tudo isso sem amor. Se está dizendo que ainda que eu faça A, B, C, D, E, se eu não tiver amor, não vai ter os frutos que eu espero. E eu acho que, falando tanto para mulheres casadas, solteiras, em tudo na nossa vida, que o amor, o verdadeiro amor, né? Porque a minha pergunta para mim é: até que ponto eu conheço o verdadeiro amor? Eu conheço o amor humano, eu talvez conheça o amor de uma mãe, eu conheço o amor de um pai, eu conheço o amor de um irmão, de um amigo, de pessoas que foram até o fundo do poço comigo e vieram, talvez. A gente conhece vários tipos de amor. Agora, aquele amor incondicional e o amor de Deus, que não é só ele tem amor, mas ele é amor, é a essência dele, até que ponto eu conheço esse amor? Eu não sei. Eu acho que eu estou engatinhando. Eu acho que eu estou experimentando umas gotas aqui, umas gotas ali, mas assim, de estar nadando no amor, eu não sei se eu estou, né? Porque me parece, com tudo que a Bíblia diz, que eu deveria estar num outro estágio se eu estivesse nadando nesse amor, né? Na minha concepção, estou aqui filosofando com vocês. Uhum. Mas aí o que eu acho incrível é que aqui está dizendo que a gente pode entregar o nosso corpo para ser queimado sem amor. E às vezes não é isso que a gente faz como esposa, como mãe, como filha, como ministra, como funcionária, como tantos papéis que a gente tem, né, como mulher. E eu fico pensando em qual deles realmente é o amor. Às vezes é a autoproteção, às vezes é o medo, às vezes é... Porque o medo é aquela coisa assim, ó, medo do que vão dizer, medo do que vão pensar. Não é medo, eu tenho medo de ti. Medo do que... né? Então, eu me lembro de um senhor, de um pastor, até o Jim Curtis, talvez vocês já ouviram muitas vezes ele no Brasil. Ele tem 3 filhos. E o primeiro, ele disse que ele criou pensando assim, eu já tenho alguns conceitos do meu pai, eu vou ser diferente do meu pai, eu vou fazer A, eu vou fazer B, eu não vou escolher fazer isso. Ou seja, essas ações estavam baseadas no quê? No medo ou no amor? No medo. Do medo. No medo não produz os frutos que a gente quer no amor, né? E aí ele teve muitos problemas com esse filho. Até Deus começar a mostrar para ele que aquilo que ele queria, os frutos que ele queria ver nos filhos dele, não estava vindo, não estava sendo reproduzido. Não é porque Deus era mau, não é nem que ele era um mau pai. Tudo que ele fazia estava baseado no medo. Eu não vou ser que nem meu pai, eu não vou fazer que nem ele, baseado em julgamentos e não baseado no amor. Pensa em tudo na nossa vida. Hoje aqui, nós 3, né? Se a gente está fazendo isso aqui por quê? Por amor ou por medo? Né? Vamos pensar assim, me comprometi. Pensei em fazer.
Pensa assim, coisas tão simples quanto essas. Não vai valer nada. Que louco, né? O medo bloqueia as pessoas. O medo, ele trava, né? Ele tem vários significados. E essa palavra, para mim, assim, eu tenho riscado ela com vários significados, várias vezes, assim, porque eu tenho tirado muita coisa, assim, nesse significado medo. Porque a gente, mulher, a gente vem de berço meio que protegido, né? Porque a mulher já é menininha, cuidadosinha, né? E, e eu já vim, assim, um pouquinho diferente, assim, eu vim mais solta. Minha mãe sempre diz pra mim que ela me criou de uma maneira, tipo, faça o que quiser, entre aspas, tenha liberdade e seja feliz, né? Só que eu, de tão pensamentos desde da adolescência, assim, de que um dia eu escutei no culto, né, que o pastor falou assim, tudo que eu fazia, o meu filho faria pior quando eu tivesse. Nossa, aquilo ali pra mim me matou, né? E daí eu era bem novinha, assim, adolescente, né? E eu guardei aquilo pra mim. Então, com isso, foi uma trava em mim. E daí a minha mãe não tinha esse negócio assim, não pode sair, não pode ir na casa da amiga. Não, não tinha isso. Só que eu não conseguia sair. Porque eu achava que eu ia ter um filho e uma filha e fariam horrores, né? Só que a gente vive em outros mundos, outros tempos, né? Então, desde aquela vez, eu já tinha as minhas travas, os meus bloqueios, os meus não, né? E eu não tinha essa coisa assim, por não fazer nada, por eu ser uma pessoa estagnada, por eu ser uma pessoa assim, parada, de ficar em casa, de não. Nem com as amigas da igreja eu não ia, pra te ter uma ideia. Então, com isso, a minha mãe dizia assim: não, então tá tudo bem com a Patrícia, né? Ela não tem nada, ela tá quietinha ali, ela não precisa nada, tá tudo bem. Mas não, eram os meus medos, sabe? Então, por esses medos, não tive, então, uma direção de mãe e pai para dizer assim, não, então tu tem vontade de fazer isso? Não, então vamos fazer, vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos assim, vamos assar. Uma seta, uma direção, sabe? Um fundamento, assim, de direcionamento de pai e de mãe. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso falta, eu acho que isso, às vezes, a gente não pode ser acomodado, porque às vezes o filho tem um uma inteligência, uma vontade, um desejo para o futuro, e a gente tem que incentivar, né? A gente não pode deixar ele ali parado. Então, por esses meus motivos, Patrícia, de não ter direita e esquerda, eu sempre estava ali parada. E por muito tempo eu levei essa vida parada, sabe? Eu demorei de sair para a esquerda, para a direita, de poder ver outras coisas, conhecer a vida, sabe? Às vezes de ir na esquina, eu não queria sair, eu queria ficar em casa, sabe? Isso é educação, sabe? E a gente vai levando essas coisas para a vida também, de ensinamento, e é coisinhas que a gente, que é assim pequenininha, né? E a gente acaba aumentando aquilo ali e levando para outras áreas da vida da gente. Então a gente tem que tomar cuidado também de não ser uma pessoa viver só naquele globinho, né? Porque esse Aquilo que a mundo... gente vive, né, Pati, a gente acaba reproduzindo e dizendo para as pessoas, seja filho, seja pessoas, amigos. E eu me lembro tu falando isso agora de não conseguir, né, dos teus pais ou das pessoas que estavam contigo não te expandir, não te dizer, mas vamos fazer. Às vezes também acontece o contrário, né? Muitas pessoas experimentaram muitas dores e sofrimentos e agora o que eles falam para o filho? Não, tu não vai fazer, tu não pode, tu não consegue, é difícil. Então, baseado nesses medos, né? É muito forte isso, meu Deus. Muito. Eu sei que e aqui ela coloca... Oi, desculpa, Paty. Eu tô trabalhando muito, eu não consigo, eu tô louca pra chorar já. Aqui ela coloca na página 12, né? O que acontece? O que o medo produz em nós mesmos? Ansiedade, cansaço mental, emocional, espiritual e, obviamente, físico. Autocondenação quando falhamos. Onde foi que eu errei? Frustração, perda da paz e da alegria de viver. Olha o que ela põe. Pois só estamos bem quando todos estão bem. Né?
aqueles limites não são bem guardados da nossa paz, de como a gente se sente, é tudo regulado pelo exterior e pela casa, né? Falsa responsabilidade, se eu orar mais, se eu jejuar, se eu. Né? Mais alguma coisa aqui, gurias? Eu só quero falar sobre a falsa responsabilidade, né? Quando eu li esse estudo, assim, eu comecei a botar em pauta quantas coisas eu tinha pego para mim. E tudo que ela fala ali é muito real. E a gente não para pensar sobre isso. A gente simplesmente passa recalchutado nessas situações da vida. A gente empurra com a barriga, né? A gente acha que isso vai passar, que isso vai passar. Mas com ela, né? Olha o que teve que acontecer para ela se conhecer novamente, para ela se amar novamente, para ela ter um amor por ela mesma, né? Ela disse que a maior felicidade dela é o rosto dela, é o cabelo curto dela, é o sorriso, e é o que Deus faz na gente, não precisa de maquiagem, né? Ela é o que é e ela é feliz do jeito que ela é. Ela gostava muito do cabelo dela antes, né? Mas hoje ela é muito mais feliz assim, ela diz. E eu acho como é bom quando a gente consegue entender, né? A situação que ela está passando, porque ela está passando pra gente entender que, que tem uma luta no futuro, que a gente pode ser mais do que 500 quilos nas costas, né? Que a gente pode sorrir, a gente pode ser leve, que cada um tem seu compromisso, que não é eu vou levar o teu, o da fulana, da ciclana, sabe? A gente quer sempre carregar o mundo, e não é o mundo que a gente tem que levar, é o mundo que tem que levar a gente. E, e eu acho assim que esse estudo para mim está sendo esmagador, sabe? Porque ler e meditar nesse estudo que ela mandou, as apostilas que ela fez, para mim está sendo precioso. Eu acredito que para muitas outras mulheres que vão ouvir ainda o nosso estudo, vão ler, vão meditar, vai ser muito precioso. Deus tem trabalhado grandiosamente na minha vida nesses dias que a gente tem se encontrado aqui. Eu pensava assim, eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou ser. Que nada! Tudo para nós. É tudo para nós, sabe? E é meu início com esse projeto, com esse momento, sabe? Eu tinha uma visão de que pastores tinham aqueles momentos lá em cima de púlpito, de pregação, bonitos, né? Parece uns quadrinhos, né? E eu não sabia desse momento. Mas eles também, eles pegam aquilo que eles vivem, aquilo que está acontecendo na vida deles, né? E eu tenho que te agradecer, Jaque, porque muito bom, muito bom. Eu espero poder semear um pouquinho mais em cada coração com o meu testemunho e com esses momentos que a gente tem aqui. Contigo também, Ilza, assim, tu é uma preciosa, preciosa mesmo. Que bom, Pati. Quando a gente descobre que ao servir o outro, Deus começa a trabalhar em nós, eu acho que esse é o caminho mais rápido para o processo de Deus na nossa vida. A gente precisa, né, Ilza? Verdade. Esse encontro, né, que a gente tem com o perfeito amor, que transforma realmente a nossa vida, né, que nos muda e faz com que realmente a gente nos ama, a gente venha se amar como nós somos, e esse amor, ele flui de nós naturalmente, sabe? Esse amor perfeito que quando a gente encontra, esse amor que nos constrange, sabe? À medida em que a gente se aproxima dele, à medida que a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai experimentando esse amor, em que o medo vai saindo, em que a gente vai se aceitando,
a gente vai se amando, né? Porque a própria palavra diz, né, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos amar, sabe? A gente precisa se amar, a gente tem que olhar para nós mesmos. E a gente, muitas vezes, a gente vem com aquela crença limitante ou aquela crença falsa de que é errado se amar e a gente tem que amar sempre os outros, sempre colocar os outros antes, sempre dar mais amor para o outro, sempre dar mais importância e nós sempre em segundo plano e sempre ser em segundo lugar. Mas não é isso. E quando a gente faz isso, a gente não tem que se sentir culpada, né? Não tem que se sentir com peso por estar se amando, sabe? Por estar se valorizando. Mas é isso o que Deus quer, isso é o que o perfeito amor quer, sabe? Porque só assim nós vamos poder também amar de uma maneira mais perfeita, de uma maneira correta. Exatamente. O amor verdadeiro. Eu queria ler essa parte ali que a Cibele colocou na apostila, que diz assim, ó, um comportamento regido pelo medo nos torna manipuladores, controladores, porque prevemos conflito, dores, sofrimentos, que podem ser necessários muitas vezes, ou nem acontecer antes mesmo que eles aconteçam. Então, tratamos de desenvolver algumas estratégias silenciosas ou não, que evita o acontecimento. Nos sobrecarregamos com fardos que não nos pertencem e roubamos nossos amados de desenvolverem, por exemplo, as suas inter-relações. Isso aqui falou bastante comigo e é bem assim mesmo, sabe? Os comportamentos, quando eles são regidos pelo medo mesmo. Então, a gente começa a ter esses conflitos, a prever, por experiências dolorosas ou lembranças que a gente teve, ou a maneira que a gente foi criado, a maneira em que a gente sabe? A gente vai transferindo e já vai tendo aquela expectativa de que tudo vai dar errado e a gente já quer controlar, a gente quer fazer. E é tudo regido pelo medo, regido pelo controle, sabe? Não regido pelo amor. Mas lá no fundo a gente até quer amar, sabe? Mas não é o verdadeiro amor, sabe? Quando a gente age dessa maneira. Eu tenho um exemplo bem interessante, é que nem as festas de final de ano, né? Agora está chegando. É aquela... E aí tem na família, né? Vai lá todos primos, todos tio, todo mundo. E aí vamos pensar que tem aquela mesa grande, né? Onde todo mundo vai sentar. Então, a pessoa que está cuidando lá, normalmente é aquela que se dá bem com todo mundo, né? Ela já fica pensando, eu não posso botar o meu irmão com a cunhada tal. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou ter certeza que eu vou botar o nome, vou botar até nome agora na mesa, para que eles não sentem juntos, para que não tenha briga. Não, mas mas a minha sogra, não vai poder, eu vou ter que botar lá, não sei. E aí ela organiza, arquiteta, na hora que um fala, gente, vê se a gente não é assim. Aí se levanta ela vai achar que ele vai começar uma briga dela, chama toda a atenção, pessoal, hora da sobremesa, como quem diz, né? Não foi agora. E aquele é o pânico para ter certeza que tudo vai correr bem em paz, que é só isso que ela quer, reunião de família em paz, que ninguém brigue. E é isso que a gente faz em vários momentos, em casa, com o cônjuge, no trabalho, na igreja, nos círculos sociais que a gente está envolvido. A gente toma esse controle, não permitindo que a casa exploda, que as pessoas falam o que precisa ser falado, que as coisas realmente aconteçam, porque está anos nessa organização, sabe? Está anos nesse... todo mundo sofre, porque imagina, né? O fulaninho, a ciclaninha, não podemos. E aí a gente impede, a gente está sendo um instrumento de impedir que as pessoas cresçam. É que eu estou dando um exemplo super extremo, mas é tão... sabe, eu não sei se você se identifica. Eu me identifico muito, não necessariamente nesse da família, assim, mas em coisas que eu tento organizar, que a gente tenta manipular, como quem diz, não, mas na verdade o que a gente quis dizer, né? Para tipo, proteger, porque não foi isso. Ou daqui a pouco
às vezes é tão sutil, às vezes é bem ativo, e está baseado na lei do medo. A gente quer manter a paz. Eu estou sendo egoísta, né? Onde eu preciso cuidar de mim, me proteger, e às vezes a gente diz que é por amor, e não necessariamente. Né? Verdade. Olha só o que diz aqui. Ser regido pelo perfeito amor causa um impacto muito grande no nosso coração. A nossa paz e a alegria de viver começa a vir de dentro, não mais dependendo de fatores exteriores ou do bem-estar do outro. Isso nos fortalece para cuidá-los e amá-los como realmente deve ser, pois nos tornamos uma fonte de amor, moderação e ousadia, conforme Timóteo 1,7. Olha aqui. Né? Porque, como tu falou antes, Ilza, então não vou me amar para que eu possa amar o próximo. Não. Hoje a gente está tentando amar o próximo, mas amar ao próximo deveria ser uma consequência de nós carregarmos esse amor por Deus e por nós mesmos, né? Então é mais inversão da ordem das coisas do que necessariamente algo egoísta, né? Mas eu poder, então, ok, Deus, eu preciso me ver, me amar como tu me ama, para que então, como uma consequência, não estou eu lá, eu preciso amar. Eu me coloco nesse lugar. Sempre foi, Jesus, me dá amor, eu quero amar as pessoas, não quero ser crítica, não quero ser julgadora, Senhor, me ajuda. Sempre as minhas orações eram essas, ou até uma autocondenação, viu como tu critica, viu como tu julga, viu como é que tu é. E aí eu notei, a gente já falou isso na mentoria, mas falando para as mulheres que estão aqui conosco, aí quando a gente começa a se amar, deixar esse amor de Deus vir sobre nós, os julgamentos saem, as críticas caem, é uma consequência. E lá estamos nós tentando, lá no fruto, né? Tentando resolver, mas é na raiz. Na força, verdade. O amor constante. Que incrível isso, né? Pensando, eu me identifiquei bastante com esse exemplo que tu deu, porque me vi bastante assim como sendo essa pessoa controladora, sempre querendo controlar. E aí eu fiquei pensando que realmente, se tu deixa, muitas vezes assim, por exemplo, se eu deixar aquele irmão, aquela cunhada, aqueles ali junto, esse confronto, eles precisam desse confronto e vão ser tratados. Aí, se eu confiar no amor, se eu confiar no perfeito amor, eu sei que o amor vai trazer cura, o amor vai trazer restauração, sabe? Então, é uma questão mesmo que não trouxer, mesmo que eles resistirem, porque o amor está ali, mas às vezes a gente resiste, mesmo que eles resistirem, não é nossa responsabilidade, tu entende? Sim, verdade. Verdade. A gente pega fardos, né? A gente está falando de liberar os fardos, a gente está pegando fardos que não é nosso. Eles têm que se virar. A gente já tem muita coisa para a gente resolver na nossa própria vida. Verdade. Mas aí o que acontece? Agora eu vou dar uma para nós. Se eu cuido da vida dos outros, eu não preciso cuidar da minha, né? Se eu resolvo o problema dos outros, eu não preciso resolver os meus. Né? Porque eu estou atarefada, eu digo para todo mundo, meu Deus, eu sou a que resolvo tudo na família, eu sou aquela que resolvo tudo na igreja, se não for por mim, se não é eu, nossa, fulano está me ligando, eles precisam de mim, é só eu que resolvo, é só eu que consigo, eu sou a irmã que consegue, eu sou a tia que faz isso, eu sou a mãe que não sei o quê, todo mundo pede para eu conversar com os filhos, porque elas não conseguem, eu sou, né? E a gente não se dá conta que esse é um lugar que é bom de estar, porque eu estou preocupada com um monte de coisa, não preciso olhar para dentro, né? Verdade. E aí eu pergunto, e esses estudos têm sido assim, é por isso que eu acho que tu sente assim, Paty, Ilza também, e eu. Quando a gente se prepara para trazer algo, olhar para algo profundamente, passa por nós primeiro, né?
Aí tu começa assim, eu tenho uma teoria minha, que quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu acho que enquanto eu tinha 20 e poucos anos, eu acho que sempre achei que eu era a pessoa mais incrível, que eu sabia tudo, que eu tinha as respostas para tudo, que tu podia me perguntar, e também morria de medo se tu fosse me perguntar uma coisa que eu não soubesse, né? Eu me preparava antes, e cada vez eu estou me dando conta que quanto mais eu busco, mais eu procuro, mais eu encontro, mais eu trabalho as áreas da minha vida, mais coisa tem, mais profundidades tem. Né? E não para me deixar que nem uma casa que tu limpa e não tem fim. Não, mas é uma descoberta. É um quarto novo que tu disse, eu que joguei aquele quarto achando que não ia ter nada ali. Agora me descubro uma mãe incrível. Ou joguei um outro quarto ali que eu achava, meu Deus, eu nunca vou ser boa nessa área. E aí vem Deus e mostra, nossa, que presente, que coisa incrível, eu consigo, né? Eu acho que tem esse sabor. Hoje, de manhã, eu tive uma experiência com Deus muito louca, assim. Eu tava meditando e daí lendo, né, nosso estudo e tal. E aí eu conversei uma coisa com Deus, bem particular minha, assim, sobre férias, né, de trabalho. E aí eu toquei no nome de uma empresa, né? Tá. Aí passou, e aí eu entrei no grupo, e daí tava lá, vaga em tal empresa. Oi? Era na mesma empresa que eu tinha trabalhado. E aí era vaga masculina, né? E aí então eu passei a vaga pro Márcio, né? E aí tivemos essa oportunidade, assim, que Deus me deu uma lembrança, assim, um flashback, assim, de coisas boas e tudo, né? E aí, aquele momento, assim, eu senti a alegria de Deus, eu senti a paz, eu senti o amor de Deus. E aquele amor, ele me consumiu, assim, numa forma, porque, assim, tem várias situações que a gente está passando de mudança, de troca de apartamento e tudo mais. Então, isso tem juntado várias coisas. Só que naquele momento, aquilo tudo que estava cheio esvaziou muito rápido, assim. E aí veio só a paz e aquela presença, assim, parecia que tinha uma nuvem no meu quarto, assim. E Uau. aquilo ali foi muito doido, assim, porque eu realmente senti o amor, a paz, a alegria, que aquilo ali queimou tanto, tanto, tanto dentro de mim, assim, que eu chegava a pular na cadeira, sabe? Eu disse assim, Senhor, tu tá aqui, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, assim, coisas que não tem explicação. O amor de Deus, ele é incondicional. E tu pode, assim, ela tá passando por 30 coisas. Mas se Deus não quiser te dar 29, ele vai te dar uma. E se ele não quiser nem te dar uma, ele não vai te dar uma. E às vezes eu tava orando por uma coisa e Deus não respondeu nada sobre aquilo que eu tava orando. E ele respondeu ao verso das coisas. E isso tudo que ele respondeu era só conversa minha e do Márcio. Então, para te ver assim que Deus ele é tão tremendo que não é o que tá na nossa mente, no nosso controle, é o que ele quer. Se ele quer, ele dá. Se ele não quer, ele não dá, né? E a responsabilidade não tá sobre a gente. Tá sobre as palavras da gente. E foi tão engraçado que essa semana de manhã, o Márcio não ora pela manhã comigo, né? Não tem costume. Mas nessa semana, ele levantou e ele acordou e disse, vamos orar. Eu disse, vamos. E a gente orou por algumas coisas, situações e pontos, assim. E um desses, sabe, Deus respondeu muito rápido. E daí eu logo mandei mensagem para ele. E aí então foi aquela sensação de aconchego, de paz, de tranquilidade, de estabilidade, sabe? Porque esses momentos de Covid, de pandemia, a gente não sabe mais se vai para a esquerda, para a direita, né? A gente fica meio instável, assim, com medo, com receio e tudo. Então, hoje foi algo assim que eu senti de paz, de amor, de realmente aconchego aos braços do Pai. E eu tenho certeza que esse também tá assim, sabe? Eu tenho certeza que ela tá no colinho do Pai, e ele tá ali cuidando, protegendo ela, sabe? E eu tenho convicção, certeza, fé, muita fé, que tudo já deu certo para ela, que ela vai ser super bem, sabe? Então, Verdade. é isso. Ai, que coisa boa.
E aqui fica uma tarefa, tá, gurias? Para todas vocês que estão assistindo. Assim, sempre deixa 2 coisas para a gente fazer durante a semana e pensar. Em quais áreas da minha vida eu consigo identificar a lei do medo atuando? E como eu me sinto em relação a isso? Cansada, ferida, emocionalmente doente? Começar a realmente ver quais são as áreas que o medo tem regido, talvez no meu casamento, na minha criação de filhos, no meu trabalho, na minha família, né? No grupo que eu pertenço, no serviço ao Senhor, na casa dele. E o 2 é: amaremos ao próximo como a nós mesmos, como eu tenho me amado. Será que a gente consegue listar alguma coisa essa semana? Já vou dizer, essa foi a forma que eu me amei. Às vezes é algo exterior, às vezes é algo interior, às vezes é um tempo que tu tira para ti. Então, acho que seria legal, né? Quero deixar essa tarefa, vai estar aqui esse vídeo, caso vocês queiram voltar e ver quais as tarefas que vocês podem estar fazendo. Gurias, mais alguma coisa? Ilza, tu quer orar por nós, então, para encerrar, por favor? Sim. Pai amado, obrigado, Pai amado, pela tua presença, pelo teu perfeito amor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra que tu tens colocado no nosso coração, em que teu Espírito Santo tem ministrado, Pai, sobre o teu amor, Pai, que lança fora todo o medo, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus, e te agradeço por aquilo que tu tens feito na minha vida, na vida da Patrícia, na vida da Jaque, na vida de tantas mulheres, aquilo que tu tens feito na vida da Cibele, Pai, que tem, Senhor Jesus, sido tanta referencial para nós, Pai, tem impactado tanto a nossa vida, o testemunho dela, Pai. Nós pedimos que tu venha ser com ela de uma maneira especial, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar juntamente com ela, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar indo de encontro ao coração de cada mulher que está escutando esse estudo, Pai amado, e que tu possa estar tirando todo o peso, Pai, todo o cansaço, todo o medo, todo o jugo, todo o estresse, tudo aquilo que vem decorrente, Senhor Jesus, desse medo, Pai. E que nós possamos cada vez mais nos aproximar e nos encher do teu amor, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus, continua trabalhando nas nossas vidas, continua ministrando os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todas. Nos vemos semana que vem.